Muito bem, vamos continuar então com a nossa jornada de sucesso. Como eu disse para você aqui, são muitas informações, né, que a gente vai comentando, vai passando aqui pelos dispositivos, notas jurisprudenciais. Talvez, né, você pode falar assim, puxa, mas são tantas informações, ó. Vai com calma, com o tempo isso vai ficando mais tranquilo, né? É com o tempo que a gente vai, o processo o processo de absorção ele vai melhorando. Então a questão é a persistência, é a disciplina. E como eu disse, nós estamos aqui do outro lado. Eu estou aqui à sua disposição caso você precise de uma orientação, precise tirar uma dúvida. Wellington, me ajuda aí, eu estou aqui do seu lado. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos analisar um dispositivo bem tranquilo, que é sobre a defesa do consumidor. O artigo 5º, inciso 32, ele diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Note que essa defesa deveria acontecer na forma da lei. Por isso que foi editada, né, a Lei 8.078 de 90, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, acerca dessa proteção, acerca dessa defesa do consumidor, a Constituição, no artigo 24, inciso 8, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente acerca de defesa do consumidor. Acompanhe comigo. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao que nos interessa, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Como é que funciona aqui? A União estabelece as normas gerais, Estados e DF podem suplementar, podem detalhar as normas da União. Detalhe, eu citei os Estados e citei também o Distrito Federal, mas é conveniente citar o artigo 30, inciso 2, que fala dos municípios. Porque os municípios também poderão detalhar, suplementar as normas federais e estaduais para atender às suas necessidades locais. Tudo bem? Então, em tema de defesa do consumidor, o Estado deve fazer isso, né? E isso será feito na forma da lei, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. O artigo 150, parágrafo 5º, que cuida da questão tributária, diz que a lei determinará as medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, uma forma de garantia dos direitos dos consumidores. E também, acabei não citando aqui, mas vou colocar para você. Artigo 170 diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados entre os seus princípios a defesa do consumidor. Note que entre os princípios da atividade econômica, nós temos a defesa do consumidor. E aí, importante que o Supremo tenha entendido que a livre iniciativa, né, ela não pode ser invocada para descumprir as regras de regulação do mercado ou de defesa do consumidor. Então, por exemplo, por meio da livre iniciativa, nós podemos abrir o nosso próprio negócio, né? Falando assim de forma bem coloquial. Eu vou abrir meu próprio negócio. É livre iniciativa. É um princípio. Entretanto, eu tenho que respeitar as normas de defesa do consumidor. Tudo bem? Legal? Muito bom.
Continua comigo. Agora, nós vamos analisar pontualmente dois direitos importantíssimos: o direito de petição e o direito de certidão. Desde o início, não confunda direito de petição com petição inicial, que é o pedido, né, pelo qual se invoca a prestação jurisdicional. Olha só, o artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, quando um direito seu é violado ou ameaçado, você pode buscar o poder judiciário. E como é que você vai dizer para o juiz, como é que você vai pedir para o juiz a prestação jurisdicional? É por meio de um documento que comumente se chama de petição inicial, que em regra, né, é feita por um advogado, com as exceções, né, porque há situações em que nós vamos ao judiciário e não precisaremos da representação por advogado. Por exemplo, o habeas corpus, algumas demandas, né, nos juizados especiais até um determinado valor. A gente até vai falar disso um pouco mais à frente, quando a gente for falar do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, fica atento. Direito de petição não tem nada a ver com petição inicial. Petição inicial é própria dos processos judiciais, em que eu vou usar, né, normalmente o advogado vai usar ali essa petição inicial para solicitar, para pedir, para invocar a prestação jurisdicional. O direito de petição, ele está ligado ao direito de pedir providências do Estado em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por exemplo. Está muito ligado ao direito de representação. Por exemplo, a Constituição Federal fala que qualquer cidadão, por exemplo, pode representar ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Então, o direito de petição é o direito de pedir providências do Estado. Esse direito é um direito de todos, é um direito dos brasileiros, dos estrangeiros, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, dos maiores de idade, dos menores de idade, ou seja, é um direito amplo. Não é só um direito do cidadão, não é só um direito do brasileiro. E esse direito é independentemente do pagamento de taxas. Lembrando que taxa é uma espécie de tributo, né? É uma espécie de tributo que se paga em virtude da prestação de um serviço, por exemplo, individual e específico. Bora dar uma lida no dispositivo? O dispositivo diz assim: olha só, a todos, veja, todos no sentido mais amplo da palavra, brasileiro, estrangeiro, pessoa física, pessoa jurídica, maior de idade, menor de idade, cidadão, aquele que não é cidadão, tudo bem? Sentido amplo. Independentemente do pagamento de taxa, sobre taxa, como eu te disse, é uma espécie de tributo, está previsto lá no artigo 145(2) do texto constitucional. Então, são assegurados dois direitos: o direito de petição e a obtenção de certidões. Bora destacar o direito de petição e a obtenção de certidões. Legal, vamos voltar aqui na caneta. Né? Então, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra uma ilegalidade ou abuso de poder. Lembra que eu te disse que o direito de petição ele está muito ligado, né, ao direito de pedir providências. E aí, nesse caso, nós podemos fazer um link do direito de petição com o direito de representação. Vou deixar aqui como uma leitura complementar o artigo 74, parágrafo 2º do texto constitucional, beleza? Que diz que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode representar irregularidades perante o Tribunal de Contas. Além do direito de petição, que é independentemente do pagamento de taxas, parece brincadeira, mas a prova simplesmente gosta de dizer que haverá o pagamento de taxas, né? A prova adora dizer que haverá pagamento de taxas. E aí, fica atento com isso, beleza? Então, destaque que é o independente, ou seja, não depende. Além do direito de petição,
Também temos o direito à obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Vale destacar que esses direitos, caso violados ou ameaçados, eles são assegurados pelo mandado de segurança. Tudo bem? Fica atento. Esses direitos são protegidos, assegurados pelo mandado de segurança. É comum a banca examinadora dizer que o direito de certidão é protegido pelo habeas data. Não é isso. O habeas data nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente, quando formos analisar os remédios constitucionais, e vamos ver que o habeas data é usado quando? Quando eu quero ter conhecimento de uma informação pessoal minha, né? E essa informação está num banco de dados, e o banco de dados nega o acesso ou a retificação a essa informação. Não é o caso aqui. O direito de certidão, eu não quero ter acesso a uma informação. Eu já tenho a informação, eu quero tão somente que o Estado ateste isso por meio de uma certidão. Só isso. Beleza? Então, a certidão, o direito de petição e de certidão são protegidos por meio do mandado de segurança. Mandado de segurança que está no artigo 5º, inciso 69. Falaremos dele um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Agora, nós vamos tratar de um outro tema muito importante, que é a proteção dos direitos da personalidade. Eu tinha colocado aqui o artigo, coloquei, né? Artigo 5º, 34. Então, para você fazer a leitura, eu sempre faço questão de indicar aqui os dispositivos, né? Sempre faço questão, como eu te disse no início. A ideia é, na medida do possível, você conciliar a leitura constitucional com a doutrina específica, não precisa se debruçar e tal, mas é importante conhecer para dar, né, a interpretação adequada, e também, na medida do possível, interpretações do Supremo, conforme eu tenho aqui e ali mostrado para você. A ideia aqui é que você esteja plenamente preparado. Por isso que eu faço uma abordagem mais ampla, mostrando alguns artigos que estão fora do artigo 5º, mostrando, né, essa relação entre os artigos, tudo isso visando a sua completa preparação. A ideia aqui é que, se você seguir essas recomendações na minha matéria, na matéria de direito constitucional, você vai estar plenamente preparado. E isso vale para as demais matérias. Cada um dos professores vão trazendo as orientações, né, os direcionamentos, e aí é conveniente que você siga. E sempre mandando para a gente o feedback. Wellington, tá legal? Wellington, acho que nós poderíamos, né, tô com uma dúvida aqui, o que você acha da gente fazer assim e tal? Tamo junto nessa caminhada, beleza? Vamos lá? Agora vamos tratar dos direitos da personalidade. O artigo 5º, inciso 10, ele diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Veja, tudo isso inviolável. Intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Detalhe, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muito bem, aqui algumas questões importantes. Desde já, se houver violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem das pessoas, é possível que a gente entre com ação pedindo uma indenização por dano material ou moral ou os dois. Tudo bem? A súmula 37 do STJ diz que eu posso solicitar dano material e moral decorrente do mesmo fato. Outro ponto muito importante. Súmula 227 do STJ, que diz que pessoa jurídica, tema muito cobrado na prova, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Legal? Outro ponto, esses direitos da personalidade, né, eles visam assegurar esse âmbito de proteção. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então as pessoas não podem ter violada, né,
essa esfera de proteção. Agora, é claro que as pessoas ditas públicas, em tese, elas têm esse âmbito de proteção um pouco reduzido. Porque as pessoas públicas, né, elas vivem disso, vivem de mostrar a sua imagem. Então, uma pessoa pública, um artista conhecido, um cantor, enfim, ele vai almoçar num lugar, as pessoas tiram fotos, os jornalistas registram, fulano de tal foi comer um cachorro quente lá na praia, foi comer um peixe. Se eu for e as pessoas ficam falando isso, eu, como não sou uma pessoa pública, eu vou colocar, né? Uma pessoa relativamente pública, né? Eu vou falar, opa, peraí, não pode. Agora, uma pessoa pública, não. Ela vive disso. É claro que, mesmo com as pessoas públicas, a sua vida não é totalmente aberta, pode divulgar o que quiser. Não. Existe um limite. Mas o fato é que entre uma pessoa pública e uma pessoa não pública, o âmbito de proteção da pessoa pública é um pouquinho menor, porque a pessoa pública, ela mesma se expõe e vive dessa exposição da sua imagem, da sua fala, enfim. Tudo bem? Legal? Dentro dessa ideia da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, o destaque, como eu disse, da pessoa jurídica, que pode sofrer dano moral, né? E um ponto muito, muito importante. Eu vou destacar na sequência com você, que é dos sigilos bancário, fiscal e telefônico. Mas antes, uma notinha jurisprudencial. O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor, desconforto ou constrangimento. E aí o Supremo entende que não precisa haver um dano à reputação da pessoa para que seja configurado o dano moral. Ou seja, eu posso achar que houve dano moral e só eu fui violado. Com uma fotografia minha que foi publicada, pode haver uma questão da minha reputação, mas a pessoa pode falar algo para mim ou enviar um documento só para mim e eu entender que eu fui constrangido. Então o dano moral, ele não depende da reputação, ou seja, só vai haver dano moral quando outras pessoas tomaram conhecimento e a pessoa, né, achou que a sua imagem foi violada. Não, isso também configura dano moral? Também, mas não é necessário isso. Tudo bem? O que o Supremo disse aqui? O dano moral indenizável atinge o quê? A esfera legítima de afeição da vítima, seus valores, que humilha, que causa dor, desconforto, constrangimento. E o ponto mais importante, quando a gente fala dos direitos da personalidade, é sobre a temática dos sigilos. Sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico. Sem dúvida, é o tema mais importante. E desde já, o Supremo entende que esses três sigilos, sigilo bancário, fiscal e telefônico, decorrem dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. E mais, cuidado, esses três sigilos não se referem à comunicação. Não é sigilo da comunicação, é sigilo de dados. Por exemplo, o que é o sigilo bancário? O que seria quebrar o meu sigilo bancário? Seria alguém ter acesso ao meu extrato bancário, dados. O que seria quebrar meu sigilo telefônico? Seria alguém pegar minha conta telefônica detalhada, para quem que eu liguei, quem ligou para mim, qual foi a duração, qual foi o dia, tudo bem? Não confunda, por exemplo, sigilo telefônico com sigilo da comunicação telefônica. Por quê? Quebrar o sigilo da comunicação seria o grampo, alguém ficar escutando a conversa. Agora, quebrar o sigilo telefônico seria ter acesso aos dados da minha conta, seria ao número, como eu disse, os registros de telefones para quem eu liguei, os registros de telefones que me ligaram, a duração, o dia, beleza? Então, não confunda, nós estamos falando de dados. O ponto importante, quem pode quebrar? Sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico. Aqui é o ponto mais importante da prova. Quem pode quebrar? E a resposta é simples: o Poder Judiciário e as comissões parlamentares de inquérito. O Poder Judiciário e as comissões parlamentares de inquérito, elas podem quebrar os sigilos bancário, fiscal
e telefônico. É claro que, como haverá uma violação de direitos, né, de intimidade, é necessária uma fundamentação, uma justificativa, uma motivação para a quebra. Mas o fato é que, se a prova me pergunta quem pode quebrar, quem pode é Ministério Público, o Ministério Público já estava pensando em outra coisa que eu ia perguntar. Quem pode é o Poder Judiciário e as comissões parlamentares de inquérito. Agora, fica atento com 3 instituições. E aí eu vou agora sim, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Fisco, a Receita, por exemplo. 3 situações importantes que eu vou te mostrar. Então, peraí, primeira pergunta, quem pode quebrar esses sigilos? A resposta que você vai dar é o Poder Judiciário e as comissões parlamentares de inquérito. Agora, cuidado com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com a Receita Federal, e eu vou te mostrar por quê. Vamos analisar? Olha essa decisão aqui do Supremo. Só para a gente ir contextualizando, ó, aquilo que eu falei de não confundir os sigilos, né? Então vamos começar aqui contextualizando isso aqui, ó. O sigilo bancário, fiscal e o telefônico, sigilos que incidem sobre o quê? Sobre dados, sobre registros. Não se identifica, ou seja, não se confunde com a inviolabilidade da comunicação. Então, não confunda sigilo de dado com sigilo da comunicação, ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade fundado no 5º 10 da Carta Política, não se revelam oponíveis em nosso sistema às CPIs. Sabe por que ele está dizendo? Ó, não se revelam oponíveis, quer dizer que não podem ser opostos, não podem ser impedidos por ato de CPI. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pode determinar a quebra desses sigilos. Então eu vou colocar assim, ó, quebra desses sigilos, né? Vou trazer para cá, ó. Quebra desses sigilos. Poder Judiciário, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Poder Judiciário. E quem mais pode quebrar? Me ajuda? Comissão Parlamentar de Inquérito. Fechou? Fera, continua comigo. Agora, vamos aqui nesse ponto fazer um comentário sobre a Receita Federal. Sobre o fisco. O Supremo possui jurisprudência já antiga no sentido de que o fisco não pode determinar a quebra de sigilos. Não pode. Entretanto, nesse julgado que eu vou te mostrar agora, teve uma questão bem interessante sobre o sigilo bancário. Por quê? A Lei Complementar 105 de 2001, ela autoriza que os órgãos fazendários, a Receita, por exemplo, ela requisite diretamente dos bancos informações bancárias de contribuintes que estejam sendo investigados pela Receita. Então, resumindo, a lei complementar diz assim, Receita, se você estiver investigando, processando um determinado contribuinte, sobre esse contribuinte você pode requisitar para o banco as informações bancárias dele. Tudo bem? E isso foi parar no Supremo. Supremo, a Receita pode fazer isso sem ordem judicial? Sabe o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que, nesse caso, a Receita não opera uma quebra do sigilo bancário, mas tão somente haverá uma transferência do sigilo bancário. Como assim? Eu tenho informações bancárias sigilosas, não é isso? Vamos imaginar, a Receita vai lá e fala assim, ó, banco tal, eu quero as informações bancárias do Wellington. Aí o banco fala assim, olha, essas informações são sigilosas, eu vou transferir para você e você continua mantendo o sigilo, fechou? Então, cuidado, o Supremo não disse que a Receita vai quebrar o sigilo bancário, não, disse que haverá uma transferência. Aí sim, essa transferência não precisa de ordem judicial, porque o Supremo entendeu que o artigo 6º da Lei Complementar 105, que autoriza a transferência, é constitucional. Olha só um resumo dessa decisão, que foi no recurso extraordinário 601-314. Olha o que ele diz. Quanto à Lei Complementar 105 de 2001, olha a questão interessante. O tema em debate não seria quebra de sigilo, mas mera transferência
transferência para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A palavra importante é transferência. A legislação aplicável garantiria que fosse preservado o quê? O sigilo, a confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiro, estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes, né, que eventualmente praticassem essa infração. Então o resumo aqui foi: a Receita pode ter essa transferência, mas tem que manter o sigilo sob pena de responsabilização. E aí ele disse, olha, os estados, o DF e os municípios também podem fazer isso, desde que editem a regulamentação da forma como isso vai acontecer, o devido processo legal de como é que isso vai acontecer. Então cuidado, a questão aqui não era quebra, era de transferência. Agora, eu vou analisar com você uma decisão envolvendo o Ministério Público. Vou colocar aqui o MP, o Ministério Público. Olha a questão interessante. O Supremo entende que o Ministério Público não pode determinar a quebra de sigilo bancário, por exemplo. Não pode. Agora, olha um detalhe. O Ministério Público requisitou ao Banco do Brasil informações sobre empréstimo concedido com recurso público. E o Banco do Brasil falou assim, não vou fornecer. Porque você, Ministério Público, não pode determinar a quebra de sigilo bancário. O Ministério Público falou assim, tudo bem, eu não posso, mas só que você, Banco do Brasil, é um banco público e você está usando dinheiro público, então pelo princípio da publicidade, eu quero acesso. O banco falou, não vou fornecer. E aí isso foi parar no Supremo. Olha o que o Supremo decidiu. Em virtude do princípio da publicidade, não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nome de beneficiário, detalhe, concedido com recurso subsidiado pelo erário público, subsidiado pelo erário, ou seja, pelo erário federal, com dinheiro público, sob invocação de sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento instaurado em defesa do patrimônio público. O que ficou decidido aqui? Que embora o Ministério Público não possa determinar a quebra do sigilo, em virtude do princípio da publicidade, ele pode ter acesso a informações que envolvam dinheiro público. Tudo bem? Envolva dinheiro público, aí é o princípio da publicidade. Essa mesma orientação foi adotada em relação ao Tribunal de Contas da União. A mesma orientação. Acompanha. O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino de que tipo de recurso? De recurso público. Operações financeiras que envolvam recurso público não estão abrangidas pelo sigilo bancário, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública esculpidos no 37 da Carta. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do TCU o acesso às informações relacionadas a operações financiadas com recurso público. Então, embora você vai encontrar na jurisprudência do Supremo decisões dizendo, olha, TCU, você não pode determinar a quebra desse sigilo. Nesse caso, foi a mesma decisão adotada para o Ministério Público. O que ele disse? Que operações financeiras com recursos públicos não estão protegidas pelo sigilo bancário em virtude do princípio da publicidade. Fechou? É nóis. Na próxima aula, continuamos juntos.